lobisomem, com uma criatura gigante, meio pessoa, meio lobo, que aparece na lua cheia. Temos grandes exemplos desses filmes, com essa criatura uivante. Temos os clássicos, o lobisomem americano em Londres, Lua Negra, entre outros filmes que são muito interessantes. Nós também temos aquele O Uivo, que é um filme que eu gosto muito. E muitos desses se destacaram por criar criaturas memoráveis, como é o caso de outro filme que eu gosto pra caramba, que é o Ginger Snaps, ou como ficou aqui no Brasil, Possuída. Um filme de irmãs que uma delas é atacada por um lobo. Pensa na doideira. Já tem um vídeo falando do primeiro filme aqui no canal, mas nesse vídeo nós vamos falar da franquia inteira. Se você não sabe, tem 3 filmes no total até o momento. Então, se você não conhece os filmes, fica comigo porque nós vamos ver agora a história das irmãs inseparáveis. O primeiro filme começa com duas irmãs, Ginger e Brigitte Fitzgerald. É um nome muito complicado. E moram com seus pais e são muito diferentes das outras pessoas. Porque elas gostam de ficar tirando fotos sobre aquele ato que não podemos citar, um certo ato ali de falecer, e por serem muito unidas e diferentes, elas sofrem muito com os outros colegas. Frequentemente fazem aquelas brincadeiras pesadas que eu também não posso dar, senão meu vídeo vai dar uma leve bloqueada. Aqueles clássicos personagens, as nojentinhas metidas da escola, sabe? Estilo meninas malvadas. O babaca que só pensa em libidinagem, o nosso Tyler e, claro, o drogado que vende ilícito para as pessoas mais jovens que ele. Então, após sofrerem mais um pouco nas mãos das nojentinhas, as irmãs decidem que querem vingança e vão pregar uma peça nela, sequestrando seu cachorro justamente em uma noite que elas não poderiam sair de casa, porque aparentemente tinha um animal perigoso à solta. Elas não obedecem e adivinham, um animal bizarro e gigante com grunhidos de cachorro simplesmente leva a Ginger para a floresta. Só larga ela quando a Brigitte consegue correr e salvar a irmã. Elas então tentam fugir, mas são perseguidas pela criatura, que só para quando é atropelada na estrada pelo drogado do colégio. Meus amigos, agora foi que ficou interessante. As irmãs, então assustadas, chegam em casa com a Ginger ensanguentada e sem saber o que de fato aconteceu. Só que magicamente, com o passar do tempo, poucos segundos, minutos no máximo, as feridas de Ginger começam a cicatrizar. E mesmo sem nenhuma explicação, elas tentam seguir a vida. Mas o problema mesmo são pelos. Pelos que começam a crescer com o passar dos dias. A mudança de humor da Ginger, dores e outros sintomas que são disfarçados, veja bem, disfarçados pelo fato da Ginger ter menstruado pela primeira vez. O que cria um paralelo legal com a puberdade chegando para ela e essa nova coisa que mordeu ela e aparentemente traz sintomas muito semelhantes à puberdade. Graças a isso, as irmãs acabam se afastando e Ginger dando uns pega no babaca do Ty. E a Brigitte, com a ajuda daquele drogado do início do filme, que aparentemente viu o que foi que ele conseguiu atropelar. No caso, ele disse que foi um licantropo, ou seja, um lobisomem. Eles dois então tentam resolver essa situação juntos, pesquisando, verificando o que graça que foi isso. Enquanto tudo isso, a Ginger, que tá com fogo do caramba, acaba dando umas mordidinhas no babaca, bem de leve ali, quando eles estão tentando ter um momento mais íntimo. Ou seja, logo teremos outro lobinho. Então, depois vários sinais de que o que ela tem não são só sinais do amadurecimento ou qualquer coisa do tipo, como um rabo crescendo, a Ginger resolve aceitar a ajuda da irmã. Pesquisando mais um pouco, eles acabam descobrindo a existência de uma flor chamada acônito, que o drogado disse que poderia ajudar a Ginger, segundo as pesquisas que ele fez. Então, com medo dela se machucar e machucar outras pessoas, a Brigitte então decide sintetizar essa tal cura aí, colocando em uma seringa. Só que, como ela tá com medo da Ginger não conseguir lidar muito bem com essa nova substância entrando no corpo, ela decide testar antes. E quem é que ela pode testar? Vamos pensar um pouquinho.
quem é a outra pessoa que aparentemente está infectado com a mesma coisa, aquele babaquinha do Tyler. Ou seja, ela vai testar nele e de fato dá certo. Ele aparentemente cai no chão e depois se levanta como se nada tivesse acontecido e parece bem. Só que o problema é, a Brigitte tenta ajudar de um lado e a Ginger tenta atrapalhar do outro. Ela, ao invés de ficar de boa, decide então ir. A escola acaba finalizando mais 2 pessoas na escola. E depois fugindo até uma festa que estava rolando, justamente uma festa de Halloween. Lugar perfeito para exibir o seu novo visual de lobinha. Mas como uma boa irmã, a Brigitte chega a tempo, consegue, após juntar seu sangue ao de Ginger, fazendo um pacto, consegue convencê-la a ir embora, dizendo que elas duas têm que ficar juntas e tudo mais, que agora elas duas são uma pessoa só, porque as duas estão infectadas, né? Visto que elas agora entraram no seu sangue, então a Brigitte se ferrou também. Ela tenta convencer a irmã, mas o drogado quer convencer na porrada mesmo. O cara simplesmente mete um tapão nas costas dela e ela desmaia. Eles enfiam ela dentro de uma van e lá dentro começa a sua transformação. Ao chegar em casa, a Ginger agora, lobo, simplesmente pula do fogão e entra na casa. E agora começa a caçada dos dois contra a Ginger, que se esconde. Mas quando aparece, meus amigos, é um visual excepcional de efeito prático. Ela ataca o drogado, coitado, que falece, começa a perseguir sua irmã, que tenta aplicar a cura, mas só consegue esfaquear a Ginger lobisomem. E temos o final trágico das duas irmãs que planejam até morrer juntas, vendo uma morrer e a outra ficar viva, com a culpa de ter matado a própria irmã. E o pior, ainda vai virar lobo também. Esse filme tem aquela pegada de que precisa de um tempo pra engrenar, sabe? Ele estabelece bem demais a relação das duas irmãs como inseparáveis e consegue criar esse vínculo delas, o que faz a gente se preocupar. Se uma morrer, a outra também vai. Mas a gente imediatamente faz a gente torcer por elas. Mas é claro, as atrizes que aqui tem uma química tão boa que elas fizeram vários outros trabalhos juntas. Precisamos falar do quanto esse lobisomem é extremamente bem feito também, tá? Porque esse lobisomem é bem feito. Como eu disse, o filme necessita de um tempinho a mais para estabelecer o contato e decide somente no final mostrar o seu trunfo, que é o lobisomem. E valeu a pena mais. Apesar de não mostrar muito, ainda assim é uma criatura muito bem feita e marcante. Nos bastidores nós podemos ver mais como essa roupa funciona, é um tipo de roupa que um dublê vestia e até caminhava com ela. E apesar de não ter sido um grande sucesso comercial na época de lançamento, ele se tornou um filme bem cult ao longo dos anos, tá? É claro que essa posição veio pelo seu tom único, misturando terror e as metáforas sobre adolescência, idade, transformação, puberdade, essas coisas. A recepção positiva entre os fãs do gênero, apesar de não ter sido comercial, e a crítica especializada levou os produtores a investirem em continuações. E com o gancho deixado no filme original, com a Brigitte tendo juntado seu sangue ao de Ginger, em 2004, 4 anos depois do original, veio a continuação Possuída 2, Força Incontrolável. E esse filme inicia com a Brigitte, que agora meio que sintetizou a cura, entre aspas, do Acônito, mas também vemos que essa planta não é bem uma cura, e sim tardia os efeitos do lobinho. Então ela agora tem visões da Ginger e, além disso, aparentemente tem outro lobisomem em busca da Brigitte, pelo jeito buscando procriar. Ela então, após aplicar o Acônito, que aparentemente age como um veneno com efeito de drogas, ela acaba sendo confundida com uma viciada e vai parar em um hospital, o St. Joan, onde obviamente ninguém acredita nela, e ainda a deixam em abstinência de Acônito, ou seja, ela vai virar uma lobinha daqui a pouco. A qualquer momento, vocês viram janta. Mas claro que ela conhece algumas pessoas nesse lugar. A primeira é uma garotinha chamada Fantasma, uma menina bem espertinha que se torna amiga da Brigitte e está lá acompanhando a avó, que aparentemente sofreu queimaduras por dormir com o cigarro aceso. E além da Fantasma, também temos aqui o Tyler, um enfermeiro que gosta de se aproveitar das pacientes em troca do ilícito que elas usem. Obviamente um cara muito legal. E claro, faz o mesmo com a Brigitte, que de início nega a proposta de deixá-lo escolher onde aplicar, mas ao ver os efeitos colaterais do lobo surgindo, ela decide aceitar. E ele então aplica nela
algo que parece causar uma enorme dor na moça. E vemos aqui o quanto ela é forte, porque ela tem que aplicar isso muitas vezes. Após alguns dias no hospital, a fantasma é a única que acredita na Brigitte e diz que pode ajudá-la a fugir desse hospital. As duas armam um plano e conseguem chegar até uma parte isolada. Só que lá, elas encontram a desgraça do lobo que caçava a Brigitte, que as persegue e faz algumas vítimas no lugar. E após atacar a Brigitte, vemos então sua face em uma cena tensa pra caramba. As duas, mesmo com muito medo, tentam fugir e conseguem. E chegam até a antiga casa da fantasma, que aparentemente queimou naquele incêndio da senhorinha que dormiu no cigarro aceso e blá blá blá. Elas ficam de boa na casa, até que os sintomas do lobo ficam mais fortes. E eles têm que recorrer ao Tyler, que tinha um pouquinho do acônito, e vai lá ajudá-las. Ele então aplica a injeção na Brigitte, que começa a ter algumas reações ao veneno, bem feias por sinal. Na verdade, o efeito é muito bom, porque se tá feio é porque o efeito tá bom. A Brigitte então dá uma desmaiada, deixando a fantasma e o Tyler sozinhos. Mas depois de um tempo só vemos a fantasma chorando em um canto. E quando a Brigitte vê isso, a garota diz que não deviam ter levado o Tyler ali. A Brigitte soma um mais um e pensa: desgraçado, o que foi que você fez? Ela então joga o rapaz na cova dos leões, ou dos lobos, e claro, ele vira carne moída. E depois então a transformação da Brigitte começa a aumentar e ela decide enfrentar o lobo. Mas a chefe do hospital chega e as duas começam a perceber que a fantasma é uma mini fanfiqueira, que não só fingiu que o Tyler fez alguma coisa com ela, como também colocou fogo na própria avó. Isso tudo porque o Tyler, no caso, ele queria a Brigitte só pra ela, e da avó porque ela é uma mini psicopata. Mas nem dá tempo de conversar, porque a fera entra na casa e começa a luta de lobos. Pancadaria, mordidas, até a Brigitte ganhar de novo dessa fera. Quer dizer, mais ou menos. E no fim, a fantasma acaba com a chefe do hospital, porque essa menina é completamente maluca e prende a Brigitte no porão, mostrando que tudo isso foi sua obsessão pela Brigitte. Ela queria ter uma irmã ali com ela. E no fim só ouvimos a lobinha trancada no porão, mostrando a fantasma como uma verdadeira maluca e manipuladora. Possuída 2, Fúria Incontrolável é aquele tipo de continuação que eu até gosto. Calma aí, eu não amei o filme, mas acredito que o filme foi em parte corajoso. Por quê? Porque o que de fato fez sucesso, um sucesso enorme no filme, no primeiro filme no caso, além dos efeitos práticos e da analogia com a puberdade feminina, foram de fato a química entre as irmãs, a Brigitte e a Ginger. Ou que, como eu citei, foi um excelente trabalho das atrizes. Então a saída mais fácil seria o quê? Vamos arranjar duas outras atrizes e basicamente repetir o filme. Mas eles bancaram o final, viu? Bancaram o final do primeiro filme. Deixaram a Ginger morta, mais ou menos, né? Eles resolveram meter, assim, ela em visões por aí. E trouxeram algo diferente na relação das irmãs, trazendo a Brigitte como que ela tá lidando com essa nova transformação no seu corpo. Fazendo um paralelo novamente com a puberdade, mas dessa vez com um ar mais sexual. É uma coisa meio picante que às vezes tem nesse filme, inclusive implantando essa nova criatura que quer acasalar com a Brigitte. Eu acredito que tem uma teoria de quem é essa criatura que eu acho que faz sentido. Eu vou tentar explicar isso em outro vídeo, talvez um short sobre. E apesar de elogiar esse filme, temos que mostrar a realidade de que eles não foram tão corajosos assim, né? Tentando meter uma ligação instantânea entre a Brigitte e a fantasma, que ficou bem meia boca, e ela se mostrando uma mini psicopata no final. Nossa, tanto que eu queria que esse final fosse mais focado na Brigitte, com ela no dilema dela mudando e tal qual sua irmã. E apesar de não ser um filme testo enorme, o nome de Ginger Snap ganhou um certo peso. Mas como fazer um filme das duas irmãs, sendo que as duas já bateram as botas? Bom, eles tiveram a brilhante ideia de fazer uma prequel, mas dessa vez ambientada em 1815. Do nada. Possuída 3, o início. Dessa vez passa em 1800 e começa com duas irmãs, Ginger e Brigitte, que tem o mesmo sobrenome das
jovens do primeiro filme, ou seja, elas têm uma linhagem ali, que agora estão fugindo pela neve em um cavalo. Na verdade, elas se perderam do seu grupo de peregrinos ou qualquer coisa assim. E claro que elas são muito unidas e completamente inseparáveis, e sempre cuidam uma da outra. Andando então, elas acabam encontrando uma xamã indígena, que meio que faz uma previsão, após entregar um colar para cada irmã, dizendo o seguinte: matem o garoto ou uma irmã mata a outra. O que isso quer dizer? É meio difícil de explicar agora, mas vocês vão entender depois. E após quase se borrarem, o cavalo simplesmente sai correndo. E então, agora buscando seu transporte novamente, Brigitte acaba ficando presa em uma armadilha de urso. E elas duas são ajudadas por um caçador que estava passando. E recebem instruções, na verdade ele leva elas até lá para chegar no Forte Bailey. E lá encontram alguns estereótipos dessa época. O padre, muito religioso, eu não sei, era insuportável, porque ele olha para todo mundo. É aquele cara naquele filme que a gente olha e pensa, esse daí tacaria fogo numa mulher porque ela tá fazendo um chá. E além desses ainda tem o babaca, que parece ser um tipo de delegado, o chefe do forte, que diz ter perdido a esposa e o filho, e outras pessoas que parecem meio malucas aí nesse lugar. Além deles, essas pessoas parecem meio relutantes com ela, né? Achando que a ferida na perna da moça foi uma mordida, o que deixa todos muito nervosos. Mas parece que ao colocar sanguessugas na ferida e nada acontecer, isso tranquiliza eles. Guardem essa informação. E aqui a população do lugar fala sobre algo que está aparentemente atacando a região, que pelo contexto do filme sabemos exatamente o que é, mas vamos fingir surpresa. Então que após ficar fuçando por aí, com uma boa fuxiqueira, a Ginger acaba encontrando o que parece ser um garoto. Mas ela olha direitinho e não é. Essa coisinha simplesmente morde a moça no ombro. E desesperada, ela pede para a irmã fugir com ela. Elas tentam sair escondidas, mas não dá certo. Elas correm, mas a criatura já está perseguindo elas. Não a criança, uma criatura muito maior. Sorte que o caçador aparece e consegue acabar com ela com uma flecha. E a partir daí começam os ataques. Vários lobos entram, mas a população consegue se livrar de algum deles durante a noite. E depois nós vemos os estragos durante o dia. Não só da população, mas na Ginger também, que após ser mordida, começa a passar muito mal. E tenta ir até o médico e tal, tenta ajudar ela, mas lá ela encontra outro jovem, picando as sanguessugas, literalmente cortando elas. Até que o médico, armado, percebe que esse garoto não tá muito bem e pede pro garoto colocar um sanguessuga em seu peito. E vemos a sanguessuga se tornar um verdadeiro monstro. Ou seja, ele estava infectado. Esse era o papel da sanguessuga. Se ela te injetasse e não acontecesse nada, de boa. Se ela te injetasse e ela ficasse marombaça, significa que tu tá infectado. O médico então mete um tiro de espingarda nele. Meninas, parece que o médico não é uma boa ideia, hein? Dias se passam e a população começa a perceber algo estranho na Ginger. Pegam ela pra acabar com a vida da garota. Só que o chefe do forte faz um acordo com a Brigitte, percebendo que seu filho, aquela criatura pequena que mordeu a Ginger, também correria perigo se a Ginger falecesse. E como a xamã do início do filme, veja bem, disse: mate o garoto ou uma irmã mata a outra. Ou seja, o garotinho tem que ser... Pois é. E como ele está escondido da população, para que eles mesmos não matem o garoto, a Ginger tem que ir às escondidas para tentar fazer o serviço. Só que o povo ainda chega primeiro, porque o povo incompetente, viu? Pelo amor... E acaba com o garoto. As irmãs, agora sem alternativa, saem do forte em busca da vida. Elas encontram a senhora e a vidente diz que a maldição delas está no sangue e que elas deveriam matar o garoto antes que ele mordesse ela. Essa velha não tinha dito isso não, poxa, podia ter poupado tempo, né? Mas enfim, a Brigitte então deve fazer um ritual para ver seu futuro. Eu sei que parece meio confuso, mas é literalmente isso que acontece mesmo. Ela então diz que tem que fazer um ritual para ver o futuro e ver como acabar com essa coisa toda aí. E ela acaba vendo ela mesma finalizar a irmã. E quando a Ginger acabou com a véia do nada e fugiu, sobrando só a Brigitte e o caçador,
que leva a moça de volta pro forte. E lá eles esperam a Ginger ir buscar a sua irmãzinha e ela vai. Mas dessa vez, galera, vai com um exército de lobisomens que destroçam quase todos no forte, sobrando apenas Caçador vivo. E vendo a sua irmã se aproximando já em um estágio avançado de transformação, a Brigitte tem uma escolha a fazer: finalizar ou não finalizar ela. E ela decide finalizar o Caçador e fugir com a sua irmã do local. E vemos o forte pegar fogo e as duas irmãs decidindo ficar juntas, até a Ginger se transformar e devorar a Brigitte. Possuída, o início, apesar de não ser um filme terrível, é aquele tipo de filme que tem um probleminha que normalmente vem no segundo filme. Esse é um filme igual ao primeiro, só que pior. Não necessariamente igual, mas tem dramas parecidos, da irmã sendo mordida, as duas ficam na preocupação, a irmã começa a se comportar. Só que aqui nós já sabemos o que esperar. Afinal, é o terceiro filme da franquia. Eu senti que aqui eles só não sabiam como trazer as atrizes de volta, porque elas têm essa química que ficou muito famosa no filme, né? A cara da franquia são as duas irmãs. E resolveram então voltar no tempo. Mas apesar disso daqui, temos um indício de que esse lance de lobisomem é um tipo de maldição das irmãs Fitzgerald. Ou seja, não foi coincidência o lobo ter mordido a Ginger no primeiro filme, segundo esse filme aqui. Mas também temos coisas boas aqui. Novamente, a relação das irmãs é ótima. Eu acho que a constância desses três filmes é a relação das duas irmãs. É muito convincente e os efeitos daqui são muito bons também. Novamente, efeitos práticos excepcionais. Os lobos entrando no final foi incrível. E aqui eu curto o final diferente, que não finaliza uma das irmãs e consegue deixar as duas juntas. Eu acho que isso deixa até o filme diferente do original, é o que diferencia os dois. Além de, claro, um tá se passando em 1815. E após isso não tivemos até o momento nenhuma notícia sobre continuação. Infelizmente, eu amo esses filmes de lobisomem e amaria ver outro filme baseado na história com esses efeitos primorosos. Eu ouvi falar da história de uma série que estava sendo desenvolvida, mas até o momento, nada. Mas enquanto não temos nada, o que é basicamente a escadinha. Em primeiro lugar o primeiro filme, em segundo lugar o segundo filme e em terceiro lugar o terceiro filme, pelos motivos que eu já citei durante o vídeo. Mas o que eu quero saber de verdade é a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários, tá bom? E deixem também outras sugestões de franquias pra gente fazer vídeo aqui no canal. Só dá uma inscrita aí que eu prometo que eu vou ler todos. Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!